Meus prezados amigos, que Deus lhe abençoe de maneira rica e abundante. Poxa, que prazer poder estar aqui para compartilhar com os amigos uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Eu sou o pastor Israel, eu sou pastor aqui da Igreja de Primavera do Leste. Olha, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai lhe ajudar nesse final do ano. E acredito que uma vez que você guardar essa palavra no seu coração, ela vai também te impulsionar você a viver algo extraordinário. Veja bem, eu gostaria que você, nesse exato momento, parasse para meditar comigo totalmente no que diz a palavra de Deus ao seu favor. Nós sabemos que temos enfrentado no país, olha, N dificuldades. Quem sabe eu falo com pessoas agora que financeiramente dizendo, na vida familiar, poxa, você está desmotivado, você está sem esperança, você está sem chão. Sabe quando aquela pessoa enfrenta um problema que ela se vê sem chão? Mas eu gostaria de dizer para você algo importante. A maneira em que você se posiciona diante de tais problemas determina como vai ser os seus resultados. Eu poderia dizer até melhor, a maneira em que você pensa determina a maneira em que você vai passar por essa vida. Você pode passar os mais grandes problemas, você pode enfrentar as maiores grandes lutas da sua vida. O que determina um bom resultado é a maneira em que você tem pensado. E isso eu digo biblicamente. Veja bem que o profeta Isaías, aqui no Isaías 14, o versículo 24, o profeta Isaías, ele determina de seguinte maneira: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Nós poderíamos dizer de maneira mais clara, o Senhor jurou dizendo, como você pensa, assim acontece. Como você pensa, assim acontece. E como você determina, como você fala, como você confessa, assim então se efetua, assim então a coisa acontece. Meu amigo, a maneira em que você vê a vida determina como você vai passar por ela. Poxa, tem gente que vê a vida como uma festa, outros vê a vida como uma roda gigante. Tem gente que vê a vida como um golpe de sorte, né? Uma roleta russa. Eu já vi até pessoas dizer que a vida é como uma roda gigante, pastor Israel. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Mas essa maneira em que você vê a vida determina como você vai passar por ela. Você não pode apenas deixar os seus pensamentos sem uma palavra de Deus, uma palavra de determinação, ou uma palavra que instiga dentro de você algo melhor. Você vê na Bíblia que todas as pessoas que venceram e tiveram grandes vitórias, tiveram dentro de si um pensamento grandioso e um pensamento de que aquilo em que eles esperavam em Deus iriam acontecer. De outra forma também, aqueles que deixaram seu pensamento como um campo de batalha por onde o mal iria trabalhar, eles acabaram perdendo grandes coisas. Apesar de ter talento, apesar de ter toda a condição de serem vencedores, acabaram perdendo. Olha, eu acredito que dentro de você há um talento, há um dom, há uma capacidade. E se você alinhar o seu pensamento aos pensamentos de Deus, você pode ter certeza que não haverá mais barreiras para a sua vida. O seu pensamento é um campo de batalha. O seu pensamento é o maior campo de processamento de dados, né? Onde tudo que acontece na sua vida passa pelos seus pensamentos. O pensamento é uma fábrica de processamento de coisas, onde processamos, pensamos e lançamos para o coração, aonde há a aceitação. E aí que está o problema. Porque às vezes você está pensando coisas, você diz, mas pastor, eu ando só pensando, eu ando só raciocinando. Mas o pensamento processa o que manda a informação para o seu espírito, o seu coração, por onde haverá a aceitação de tal problema. Poxa, você tem que pensar coisas que o seu coração vai aceitar você vencer, que não vai aceitar parar, baixar a cabeça. É o que Deus fez com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, e eu serei bem sucinto aqui, mas eu gostaria que você entendesse isso,
Porque em Gênesis 15 nós vemos exatamente o que nós estamos falando. O pensamento determina o que você é. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele anda no caminho que Deus determinou que ele andasse, tudo está acontecendo, a prosperidade veio, a vitória veio, mas ainda faltava algo. Abraão tinha um sonho ainda de ser pai de multidões, ele queria ser filho, né? Ele queria ter filho, ele queria ser pai, ele queria ter o sonho da paternidade realizado na vida dele. A velhice chegou, os anos passaram e o filho ainda não havia nascido, mas no pensamento de Deus, Abraão não seria pai apenas de um filho. No pensamento de Deus, Deus imaginava Abraão não somente pai de Isaque, mas também pai de uma grande multidão. Poxa, Deus, quando olha para você, Ele não te vê você pequeno. Ele não vê o teu ano terminando dessa maneira que você está terminando. Ele não te vê você separado, Ele não vê você uma pessoa frustrada, Ele vê você uma pessoa que Ele gerou a sua imagem e a sua semelhança para ser uma bênção. O que Deus tem que fazer em um dado momento da vida de Abraão? O Abraão, vendo que não tinha filhos, ele começou a entristecer. Ele começou a baixar a cabeça. Quem sabe você está afastado da igreja. Quem sabe você se afastou da fé porque você está passando os anos, você não está vendo as coisas realizar. E o inimigo está trabalhando no teu pensamento, dizendo não vale a pena, você não está conseguindo, as coisas não estão andando como você espera. Mas veja bem, Deus alinhou o pensamento de Abraão com o seu. É o que Deus está fazendo agora. Deus nos preparou esse momento, eu do lado de cá, você do lado de lá, para que hoje você possa alinhar o seu pensamento ao que Deus pensa. Veja bem o que Deus fez com Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, Jeová, o que me há de dar? Pois eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é Damasceno de Eliezer. Então disse mais Abraão: eis que não tem me dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse sim será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olhe para os céus agora e conta as estrelas que tu podes contar. E disse: assim será então a sua semente. E creu no Senhor e foi imputado isso como justiça. Olha que importante isso aqui. Quando Abraão achava que não tinha mais jeito, que o milagre não ia acontecer, que o que ele teria como herdeiro seria apenas um servo da sua casa, Deus se interviu. Deus interviu naquele momento dizendo: Abraão, não, para com esse pensamento. Não é dessa maneira que eu tenho te visto, não é dessa maneira que eu tenho olhado para o teu final, não é dessa maneira que eu tenho planejado a respeito da tua vida. E o que Deus teve que fazer? Trazer Abraão para o lado de fora. Trazer Abraão para o lado de fora é o mesmo que você tem que mudar esses pensamentos. Vem aqui para fora que eu te mostrarei algo novo, eu te mostrarei algo ainda maior. O que Deus está fazendo nesse momento oportuno é isso, tirando você desse momento de pensamento e desse ciclo de pensamentos pessimistas, de derrota, de fracasso, e trazendo você a um novo pensamento. Olha, meu amigo, alinha o teu pensamento aos pensamentos de Deus. O que Deus fez pro lado de fora foi: veja as estrelas dos céus. O Abraão olhando, dizendo: Senhor, tenho visto, conta ela. Comece a contar. E o Abraão começa a contar, ele perde as contas, volta de novo, ele diz: assim é a maneira que eu penso. Assim é a maneira que eu olho a sua vida, Abraão. Assim como são incontáveis essas estrelas, assim também será a minha bênção sobre a sua vida. Olha, o que Deus estava fazendo ali a cada momento era alinhar o pensamento de Abraão ao pensamento, a maneira que Deus pensava a respeito dele. Deus quer alinhar o teu pensamento. Eu poderia falar muito mais. Eu poderia falar de José, que toda a sua família não conseguia ver o que Deus sonhou na vida dele. Deus deu uma visão a José
que ele seria o maior da sua casa. Seus irmãos não compreenderam, seus irmãos foram usados pelo inimigo para vendê-lo como escravo, os seus irmãos viram como escravo. O José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas como escravo, levado para o Egito como escravo, mas o José nunca pensou como escravo. O José nunca se viu como escravo. Ele foi negociado dentro do Egito e vendido para a casa de um homem chamado Potifar como escravo. E no dia em que alguém perguntou na casa de Potifar, dizendo: quem és tu? De onde vens? Ele disse: meu nome é José. E você faz o quê? José não disse: eu sou um escravo. Eu fui comprado como escravo. Estou aqui como escravo. Eu sou o teu escravo. Não. O José sempre se posicionou como um bom administrador. Tanto é que pela essa visão que ele tinha e a maneira dele se portar, ele começou a administrar tudo o que havia nas mãos de Potifar. Meu amigo, a maneira em que você se vê determina como você vai ter os resultados, como a sua vida vai ser. Lembre do que Deus disse: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetua. Se você pensar coisas boas, você pode ter certeza que coisas boas virão sobre a sua vida. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Espero ter te ajudado com essa pequena palavra. E lembre-se, você nasceu para vencer. Até mais. Deus abençoe. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo